Olá pessoal, olá internautas, estamos aqui para comentar a prova da ESPM 2010. Em História Geral, a primeira questão foi sobre a queda de Roma, uma questão tranquila. Falamos sempre um velho ditado: Roma só existe enquanto cresce. Cresce para conquistar terras e escravos. O dia que ela para de crescer, para de conquistar terras e escravos, entra na crise do escravismo. Então foi uma questão bem fácil essa, a queda de Roma, a crise do escravismo, alternativa C. Depois tivemos uma sobre a Idade Média. A Idade Média caracterizou-se na Baixa Idade Média pelo surgimento dos burgos. E dentro dos burgos nós tínhamos as corporações de ofício, que eram a união de artesãos do mesmo ramo, como sapateiros, padeiros, cervejeiros, que se uniam para defender o seu mercado da concorrência externa. Então era para manter o monopólio e evitar a concorrência de qualquer outro mercador que viesse de outro lugar. Alternativa D de dado, evitar a concorrência, também bem fácil, bem tranquila. Tivemos na questão 55 uma questão sobre a Revolução Francesa, um texto grande, onde ele fala sobre os fins do mês de 1789. Então a queda da Bastilha já tinha ocorrido, a notícia já tinha se espalhado por toda a França, obviamente de boca em boca, chegou no interior de maneira deturpada, causando um enorme medo aos camponeses que falavam que iriam tomar suas colheitas e que poderiam matá-los. Reação dos camponeses, uma revolta que nós chamamos de Jacqueries. As revoltas Jacqueries foram uma consequência do grande medo, que foi uma das fases da Revolução Francesa, um dos grandes acontecimentos, alternativa B de bola. O exercício seguinte, 56, era pura interpretação de texto. Muito fácil, era sobre o imperialismo do século XIX na Ásia e na África. E para que servia esse imperialismo? Por que os europeus foram para a Ásia e para a África? Para resolver os seus problemas, que era de mercado consumidor, fontes de matéria-prima, mão de obra barata e excedente populacional. No caso do texto, ele só enfocou dois desses itens, que era o mercado consumidor e o excedente populacional. Mas muito fácil, essa acho que é a mais fácil de todas, porque foi a interpretação de texto, alternativa D de dado. Temos uma sobre História da América. Estados Unidos, final do século XIX. Final do século XIX, a Guerra de Secessão já tinha acabado, o Norte vitorioso, industrial, comercial, foi a época mais violenta do capitalismo, da era do capitalismo, a era onde o capital maior engolia os capitais pequenininhos, menores, e vão surgindo grandes conglomerados financeiros como os trustes, os holdings e os cartéis, que tinham uma influência direta não só sobre o mercado, a atuação do mercado, mas também sobre até a atuação dos governos da sua época. Alternativa B de bola, grandes trustes, cartéis que surgiram na época desse capitalismo selvagem que foi no final do século XIX nos Estados Unidos. E por fim nós temos um mapinha onde ele usa um texto como pretexto. O texto fala de Budapeste, mas se você olhasse no mapinha, você iria relembrar provavelmente de uma brincadeira que a gente faz em aula, que é sobre as duas tríplices que surgiram antes da Primeira Guerra Mundial. No mapa está muito claro a tríplice aliança e a tríplice entente. A brincadeira que sempre funciona é essa. Tríplice aliança começa com a letra A Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, que é, obviamente, a Itália. Está aqui, numa forma achurada, bem destacada. E a tríplice entente, que começa com a letra E. Inglaterra, e França, e Rússia, que também está de uma forma destacada. Então, o assunto, o mapa, tratava-se sobre a Primeira Guerra Mundial, as tríplices alianças e tríplices ententes que surgiram antes da Primeira Guerra Mundial, visando uma posterior guerra, uma união de defesa militar entre os países. Gente, a prova de História Geral foi tranquila. Espero que vocês tenham ido muito bem e espero vê-los lá na faculdade, felizes da vida.